Pai Santo, acabamos de cantar algo que é muito verdade. É real, Senhor. Tu mandastes teu Filho em nosso favor e hoje Ele é representante nosso, Senhor. Totalmente incompreensível, mas é a nossa única saída. Cristo é amigo dos pecadores e nosso Cristo está lá, na presença do Pai por nós. Glórias ao teu nome, Senhor. Te peço que nos abençoe agora, ao abrirmos a tua palavra, que tua bênção, teu poder, a iluminação do teu Espírito esteja sobre nós. Ajuda-nos para que ao passear entre nós o teu Santo Espírito possa fazer hoje aquilo que pretendeu ao nos trazer aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E então, como que vocês passaram de ontem para hoje? Tudo bem? Tudo certinho? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero parabenizar vocês porque vocês são corajosos. Depois de um dia de trabalho, depois de se cansarem muito, acabaram vindo para a igreja. Isso é grandioso. Isso é sinal de necessidade, de vontade de servir ao Senhor, de responsabilidade diante do trono celeste. Deus abençoe você. Deus te fortaleça. Que aquilo que o Senhor Deus planejou realmente aconteça hoje na nossa vida. Eu vou pedir para o meu esposo colocar uma coisa. Ontem, quando nós terminamos com a seguinte informação. Nós dissemos a vocês e falamos que o Senhor Jesus tinha entrado diante de Deus e que quando Ele entrou após ter ressuscitado, ao levar uma multidão de cativos, a prova de que Ele um dia ressuscitaria todo o resto dos salvos em Jesus, Ele foi aceito, recebido no céu para ser coroado como rei. Se lembra que estudamos isso ontem? Está lembrado? E que então Jesus pediu para não ser coroado. E apontando para a terra, Ele disse: eu quero que onde eles estejam, eu também esteja. Quero que onde eu estiver, eles estejam comigo. E eu queria que você, baseado nisso, lembrasse do que nós estudamos. O Senhor Jesus, antes de levar seus filhos embora daqui, ao nos levar embora desse planeta, para terminar o plano da redenção, Ele vai nos fazer passar, vai permitir que passemos por algumas situações especiais. Seremos provados diante do mundo. Quando eu vi o hino que foi cantado, eu nunca tinha cantado esse hino com relação ao sábado, ao dia santo, eu me impressionei pelo seguinte: daqui uns dias, senhores, o mundo inteiro vai saber na mesma hora o que sabemos. O planeta inteiro vai entender que teve um dia santo e terá a oportunidade de decidir. Também terão que decidir com relação à mortalidade da alma, que pensam que é imortal. Foi o que estudamos nesses 2 dias. E todas estas duas coisas são necessárias, meu bem, pode colocar para mim o material. Todas essas duas coisas são extremamente necessárias para que nós não só aprendamos, saibamos, mas também estejamos com isso em mente, com clareza para saber explicar aos outros, porque seremos inquiridos. Sim ou não? Todas as pessoas que estão aqui serão inquiridas. Alguém lhe perguntará, vão entrevistar você, por que você crê nisso? Os tabloides do mundo inteiro, os mundos, os países, todos os continentes falarão do mesmo assunto. Do mesmo assunto. E nós precisamos estar envolvidos nisso agora. Precisamos que pela graça e poder de Deus, o céu se envolva com a gente. Muito bem, ontem eu disse que nós iríamos passar as duas situações, a mente humana e então a continuidade daquilo que temos que fazer. Não está sendo passado aqui para mim, mas não tem problema. Eu posso continuar fazendo. Saúde mental no tempo do fim. Por que é tão importante entender sobre isso? Porque o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha capacidade mental nesse último tempo. Por favor, eu queria que você prestasse atenção nisso daqui agora. Não está funcionando, meu bem, esse material aqui, tá? Se você puder ir passando... Vai passando para mim, pode passar você mesmo. Faz o favor para mim de passar. O que você acha desse rosto?
Zangada, triste, o que mais? Mimada, emburrada. O que mais? O que você sente ao olhar esse rosto? Raiva? Protesto, muito bem. Vocês estão todos certos. Só crianças têm esse tipo de atitude? Continua, meu bem, pode passar para mim, por favor. E este rosto? Vocês já viram uma cena como essa? Já perceberam isso? Eu quero saber quem aqui tem de 55 anos para cima. Quem possui essa idade? Estas cenas que vocês acabaram de ver eram comuns na idade de vocês? Não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Nós precisamos entender por que tivemos um declínio tão grande, uma mudança tão grande na história do planeta. Olha isso daqui agora. Esta imagem. Ela é comum, sim ou não? Sim. Bastante comum. Bastante comum. O que é que está havendo com o planeta? Gente, você pode continuar passando para mim, porque já assim eu vou continuar fazendo funcionar. Vamos lá. E esta imagem? O que vocês acham dela? E essa outra? Pode passar. E aqui? Para que estas expressões aconteçam, são necessários sentimentos. Sem os sentimentos, estas expressões não acontecem de jeito nenhum. Por trás de todas as nossas ações, estão comportamentos aprendidos e comportamentos herdados. Dê uma olhadinha nisso aqui. O que vocês acham que essas crianças estão demonstrando? Que nome você daria para essa expressão de face? Como? Tédio. Que mais? Desdém. Que mais? O que vocês sentem se vocês enxergam esse rosto? Deste primeiro menininho, por exemplo, da roupinha listrada. E se estas atitudes, esse tipo de comportamento facial começasse a acontecer com adultos? Vocês acham que seres humanos estão assim? Sim ou não? De onde estamos tendo tantos seres humanos com essas mesmas atitudes? Dá uma olhada nisso. O que foi que mudou? Só o tamanho da pessoa. A idade. Mas o comportamento é o mesmo. E quando nós temos comportamentos desta natureza, em adultos, nós nos tornamos, de certa forma, difíceis de conviver e até inúteis em vários casos. O que você sente ao olhar essa imagem? O que é isso? Preguiça. Sim ou não? Preguiça. Por que os seres humanos ficaram assim? O que aconteceu? Nós estamos vivendo numa época em que os mal educados ganharam a batalha. Estamos vivendo numa geração em que estamos tendo pessoas, seres humanos que deveriam e poderiam estar acompanhando o crescimento da história da Terra, mas estamos em declínio. Os mal educados ganharam, atitudes perdedoras, comportamentos inconvenientes, não só entre crianças. Nós percebemos que entre as crianças é mais aceitável do que entre adultos. Observe isso aqui. Jesus veio para restaurar o homem em que áreas? Pense comigo. Do jeito que estamos, do jeito que o mundo vai, você acha que vamos ter pessoas com mais problemas emocionais ou menos daqui para frente? Como você acha que você vai enfrentar os últimos dias? Presta atenção. Teremos mais dias difíceis ou mais dias fáceis daqui para frente? Serão mais difíceis do que em qualquer outra época da história da Terra? Como que pessoas comprometidas emocionalmente vão conseguir passar por dias difíceis? Você já parou para pensar nisso? Hoje nós falamos de coisas e nos comportamos de maneira não só deselegante e mal educada, mas comprometidos emocionalmente de forma negativa. Mas a minha pergunta fica: Jesus veio restaurar pessoas em que área? Pode passar o próximo, meu bem. Leia comigo isso daqui.
A saúde, vamos, 1, 2, 3. A saúde mental é muito mais do que apenas a ausência de transtornos psicológicos. Ela engloba o nosso estado emocional, psicológico, social, influenciando como pensamos, sentimos, nos comportamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Se estamos comprometidos mentalmente, tudo que vamos fazer se torna comprometido também. Pode passar o próximo, por favor? Quando nossa saúde mental está em equilíbrio, somos capazes de lidar com o quê? Manter relacionamentos saudáveis, superar obstáculos e desfrutar de uma vida repleta de significado e satisfação. Esta imagem é comum ou incomum? Você acha que nós temos mais gente que estão repletos de satisfação ou pessoas que estão repletas de angústia hoje em dia? De angústia. O mundo envelhece piorando. Estamos percebendo que estamos vivendo em um mundo que vai exigir muito da nossa mente, mas não temos capacidade mais mental para isso. Ontem nós demos uma pinceladinha o que é que estraga a nossa mente e qual é o jeito que o diabo consegue para tirar de nós nossa força física e emocional. No entanto, quando esta balança é perturbada, podemos nos encontrar em um estado de angústia, ansiedade, depressão e outros problemas que afetam nossa qualidade de vida. Deixa eu te comentar um detalhe. Se nós vamos ter mais problemas daqui para frente e não menos, então nós deveríamos ser especialistas em resolver problemas, sim ou não? Todo adventista deveria ser capaz de resolver problemas. Nós deveríamos ensinar nossas crianças a resolverem problemas. Nós deveríamos ter capacidade para resolver problemas. O que está acontecendo conosco? Pode passar o próximo, meu bem, por favor? 10 itens que desequilibram a mente humana. A cada 10 anos, o planeta recebe um livro que é mais ou menos como a Bíblia, que ajuda quem trabalha com a área emocional. E o que foi trazido de mais novo ultimamente foi isso aqui. E eu tomei um susto. Dê uma lida nisso daqui. Os 10 itens que desequilibram a mente humana. Primeiro, não ter um compromisso religioso. Quantas pessoas no mundo têm compromisso religioso? Mais ou menos? Menos. Segundo item, adorar o que é errado. Terceiro item, vocês leem. Como? Desrespeito no falar, ter petulância. Vocês viram os rostinhos que a gente colocou ali? Tá. Quarto item, não descansar a cada 7 dias. Não te parece alguma coisa com o sermão de sábado? O mundo está pedindo um dia de descanso. Quinto, não respeitar, desonrar pai, mãe e autoridades. Sexto, ganhar a vida, alimentos ou benefícios sem trabalho árduo, roubo e oportunismo. Sétimo, práticas ímpias de sexualidade, fornicação ou adultério. Tudo isso desequilibra a mente. Oitavo, fofoca, desconfiança, criar intrigas, matar a influência de outra pessoa. 9, mentira e falsidade. 10º, querer algo que não é seu. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isso aí não são os 10 mandamentos? São os 10 mandamentos ou não? Sábado pela manhã eu fiz uma pergunta a vocês. O mundo está pedindo o que sempre tivemos. Lembra disso, sim ou não? O mundo está pedindo um sábado para a terra. E é o que sempre tivemos. Sim ou não? Senhores, eu tenho uma certeza para dizer a vocês. O planeta inteiro vai entender que estávamos certos. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. O planeta inteiro vai assustar-se em saber e perceber que um grupo muito grande de pessoas tinha a solução nas mãos. Pode passar o próximo, meu bem. Olha isso aqui agora. Saúde mental não é um processo estático, parado, mas sim dinâmico. Assim como precisamos realizar atividades diárias, como escovar dentes, tomar banho, precisamos manter um cuidado diário com nossa saúde mental. Ontem eu comentei com vocês que o que a gente come
danifica ou melhora a nossa capacidade mental. Lembra disso? Hoje nós precisamos passar para outra área. Precisamos compreender algumas coisas, que a gente não só come com a boca. Que existem outras coisas que entram na mente. Para isso, é preciso desenvolver a capacidade de nos conhecer. O ser humano pleno é aquele que conhece, permitindo que outras pessoas se aproximem de forma saudável e profunda. A psicologia, por diversos meios, esclarece os locais escuros. Agora, a psicologia de Deus faz o quê? O que diz ali? Tem a função de tornar forte os ombros de quem carrega um peso. Qual a diferença de uma para outra? A psicologia consegue fazer você enxergar algumas coisas. Mas é a psicologia de Deus que torna você forte para enfrentar esta coisa que você viu. Entendeu a diferença? Sim ou não? Você precisa buscar a psicologia de Deus. Nós temos material suficiente como povo do Senhor para impressionar o mundo. Temos condição de trazer para o planeta antes que eles descubram que o que temos na mão é que é a solução. Avante. O que vocês acham dessa carinha? Vocês já perceberam que alguns acordam meio chateados já? Quais são os sentimentos e emoções que nós nunca mais teremos no céu? Você acha que por algum minuto, algum segundo, teremos um rosto assim no céu? Responda. Jamais. Eu queria que você se analisasse como você tem sido apresentado, como você se apresenta no planeta. Se lembra que sábado de manhã eu tinha falado para vocês que meu pai nem sempre aos sábados tinha a chance de nos levar nos parques. Mas ele levava no cemitério, porque era perto de casa. E ele mandava ler os epitáfios, as inscrições que falavam a respeito das pessoas. E ele dizia, se você morrer, o que vão escrever de você? Eu preciso te perguntar hoje algo parecido com isso. Você é lembrado pelo quê? Qual é o teu comportamento emocional? Como é que as pessoas te veem? Qual é a tua característica principal? Isso combina com o quê? Você acha que você precisa de ajuda? Tem necessidade de que algo em você mude? Educação mental é contagiosa e é herdada. Presta atenção nisso daqui. Mas tem solução. Deus reeduca. Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa a você. A grande alegria de estarmos numa igreja como a nossa é que o Senhor Deus, e eu queria comentar isso com você de uma forma agora muito pontual, Ele tem uma forma muito prática de trabalhar com sua igreja. Quando Ele tirou o povo de Israel do Egito, Ele era o presidente, mas Ele era também o ministro das energias, Ele era o ministro da educação, Ele era o ministro da infraestrutura, era o ministro da agricultura, sim ou não? Ele era tudo. Porque o povo de Deus deveria bastar-se. Deus tem solução para todas as coisas. Nós poderíamos receber em Deus todas as soluções. E para o povo dele no final, este povo que vai terminar o trabalho de Deus, que é o povo da igreja adventista, o Senhor Deus deu tudo. O Senhor Deus nos concedeu tudo. Mas a minha pergunta fica, quando você tem um problema, quem você procura primeiro? Seja bem honesto, sem me responder. Quando você está doente, você procura o quê? Quando você sente que está precisando de alguma ajuda emocional, você procura quem? Qual é a educação que você mais dá valor? Deus tem solução. Deus tem meios de fazer a coisa mudar, meu bem. Deus tem um jeito de fazer a coisa funcionar. Agora dá uma olhada no rostinho dessa criança. Olha só, eu sei que isso é uma expressão, é uma contração muscular, né?
Mas digamos que essa criança está sorrindo mesmo, é melhor do que ver aquela outra. Sim ou não? Dá uma olhada aqui, Rosinho, me diga como as pessoas veem você, como elas te enxergam. Queridos, nós temos que começar a pensar em algumas coisas. Superar o que fizeram conosco. As dificuldades que tivemos. Algumas coisas nunca mais vamos poder voltar nelas, nem mesmo no milênio. Nem mesmo quando abrirmos os livros. Algumas coisas mudarão de impressão e precisam mudar de impressão aqui. Nós temos que aprender superação, temos que aprender a vivenciar situações difíceis de uma maneira prática, com as soluções de Deus. É preciso começar a perguntar para o Senhor: Senhor, como é que eu faço para transformar minha história, me tornar um vencedor, sair de uma situação, para ir para outra? Pode passar o próximo. Pode ir para o próximo, dá uma olhadinha. A distância entre o sonho e realidade é o quê? É o quê, gente? Por que eu precisei colocar essa informação? Porque nós somos pouco disciplinados. A gente desiste muito fácil. Quando a gente precisa alguma coisa, a gente espera que ela aconteça por milagre. E a única coisa que aconteceu por milagre foi salvação. É preciso que nós voltemos a sermos um povo disciplinado. Vocês sabem que quando nossa igreja começou, ou recomeçou, porque ela começou no Éden, né? Mas quando nossa igreja recomeçou, em cima de um texto bíblico nós ficávamos 2, 3 noites inteiras orando. E buscando de Deus sabedoria. Aqueles que trouxeram essa mensagem difícil para nós, que hoje está toda decodificada e fácil de entender, lutaram muito, tinham disciplina para buscar ao Senhor. Nós não temos. A gente demora muito para entender as coisas. E quando entende, a gente fica esperando que a coisa seja fácil. Eu garanto para vocês uma coisa: vai ser um pouco mais difícil do que eu consigo dizer. Um pouco mais difícil do que eu consigo falar. Olha isso daqui. Quando alguém falar para você sobre vitória, você consegue entender que antes dessa vitória vai ter luta? Sim ou não? E uma luta tremenda. Não será uma luta pequena. Nós passaremos por momentos difíceis. Precisamos ir acostumando que nossa mente tem que mudar. Ontem eu fiz uma pergunta para vocês. Vocês acham que nós vamos entrar no céu? Cada um com sua individualidade da seguinte maneira: Senhor, me respeite, não gosto dessa comida aqui. Acha que isso vai acontecer? Não. Ou que o Senhor Deus, em algum momento, vai precisar de ouvir de nós: Senhor, eu prefiro a roupa do meu jeito. Essa que o Senhor fez não é o que eu gosto. Você acha que vai ter alguém que vai dizer isso? Em algum momento? Nunca. Nós vamos começar a funilar nossa mente. Nós vamos começar a pensar muito parecidos. Nós vamos começar a pensar igual ao céu. Vocês querem isso? Sim ou não? Ok. Meu bem, passe para o outro material para mim, por favor. Abra sua Bíblia correndo, por favor. Eu quero que você abra sua Bíblia no que nós vamos ler agora. E eu queria que seu coração se enchesse, por favor, em nome de Jesus, da seguinte informação. Tito, capítulo 2, e eu vou esperar você achar o livro de Tito. Tito, capítulo 2. Nós temos ali uma informação muito linda. Tito, capítulo 2, nos dá a seguinte certeza, e é a razão da nossa pregação hoje. Abriu em Tito? Abriu? Vamos lá. Eu vou ler com vocês a partir do verso 11. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quantas pessoas, senhores? A quantas? Peraí. Vamos entender uma coisa.
Esta salvação, não fecha a sua Bíblia, que aqui no livro de Tito está sendo mencionada, abrange também quem está nas cadeias? Sim ou não? Pense na pessoa mais execrável do planeta Terra, a pessoa mais difícil, mais malandra, mais tenebrosa. Esta salvação abrangeu essa pessoa também? Sim ou não? Sim. E Caim? Também? Sim ou não? Eu sei que vocês começaram agora a titubear. Caim também? Sim ou não? Sim. Esaú, que era tão difícil? Também? E Herodes? Vamos lembrar de nomes ruins? Gostei que você falou Davi. Davi é especialista em pecados. Davi, Jezabel. Jezabel também, sim ou não? Senhores, salvação foi algo que Deus inventou, que trouxe para os seres humanos antes do ser humano existir. Eu vou terminar de ler Tito com você. Olha o que diz aqui. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Quem que trouxe salvação a todos os homens? Através do quê? E como é que é o nome que é dado aqui no verso 11? Para isso? Graça, sim ou não? Então vamos entender isso aqui de novo. A graça de Deus se manifestou de que maneira? Trazendo salvação para todos os homens. Continua o verso 12 agora. Ela quem? A graça nos ensina a fazer o quê? A abandonar o quê? A impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Eu preciso que você continue lendo, por favor, mais um pedacinho. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo como? Todo seu, zeloso de boas obras. Olhe para cá, é de você e de mim que Deus está falando. Sim ou não? Então vamos ver isso daqui. No sábado, nós estudamos a pedra de toque. E nós vimos que a questão do sábado será o ponto controverso no grande final do conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Nós estudamos ontem o que é a morte. Lembra disso? Estes serão os dois pontos que trarão diante do mundo uma divisão tremenda na questão de doutrinas. E nós vimos que a maior verdade de todos os tempos é o quê? Não existe a menor chance do mal vencer. O bem vai vencer. Amém, queridos? Não tem jeito. E estudamos também que alma é uma pessoa. Sim ou não? Não existe nada que sai de nós. Nunca aconteceu isso. E o espiritismo é exatamente a ideia que se tem de que existe comunicação entre vivos e mortos e que Deus condena isso. Em que parte da Bíblia Deus condena isso? Onde estava escrito? Deuteronômio, de forma clara, muito bem. Em Eclesiastes fala da situação que é um morto. E o morto não sabe coisa nenhuma. Lembra disso? Você precisa saber esses textos de cor. Você precisa entender estas verdades. E nós estudamos também que a mente é a capital do corpo. Através da mente é que Satanás vai trazer essas falácias e misérias para os filhos de Deus na terra. Hoje, no entanto, vamos estudar justificação pela fé e o que isso tem a ver com a mente humana. Por favor, eu quero que você perceba um negócio grandioso agora. Houve guerra no céu, sim ou não? Você se lembra como foi essa guerra? Sim. Você se lembra como isso aconteceu? Imagine o momento em que Lúcifer foi expulso do céu com todos os seus anjos. Eu vou ficar aqui mais de ladinho para eu poder enxergar e eu poder ver. E Lúcifer estava numa situação muito difícil, porque ele tinha que provar para o universo que ele tinha razão.
E quando ele foi expulso, sobrou uma dúvida na mente de todos os seres criados. E Deus precisou de tempo para explicar estas dúvidas. Agora, olhe esta situação aqui agora. Leia comigo, por favor, pode ler. Antes do surgimento do pecado, Deus e Cristo sabiam que... Continua comigo. Da apostasia de Satanás e da queda de Adão, mediante o poder enganador do apóstata. Onde está escrito isso? Mensagens escolhidas. Sabia disso. Agora presta atenção. Olhe bem isso aqui. Sua falta, a falta de quem foi sentida no céu? De Lúcifer, sabia? E dos anjos que vieram com ele. Foi sentida a falta deles de forma tremenda. E eu queria pedir a vocês que vocês tivessem a oportunidade de ler o livro A Verdade sobre os Anjos. É um negócio fabuloso. Diz que quando Lúcifer foi expulso, dali do céu, do local de habitação, eram irmãos, admiravam-se, amavam-se, viviam muitos anos juntos. Foi sentida a falta no céu. E vocês sabem o que foi necessário? Olha isso daqui. Leiam por favor. Os anjos leais lamentaram a sorte daqueles que haviam sido seus companheiros de felicidade e bênçãos. Sua falta foi sentida no céu. O Pai consultou a Jesus quanto à possibilidade de executar imediatamente o propósito de quê? Olha para cá. Quer dizer que quando foi sentida a falta de Lúcifer no céu, o Pai, então chamando Jesus, comentaram sobre um plano que já existia de criar a quem? Dá uma olhada nisso aqui agora. Jesus criou então este planeta com um propósito. Este planeta não foi criado simplesmente para Deus ter um pouco mais de filhos, mas foi com um propósito definido. Qual foi o propósito? Leia isso aqui agora. Olha, todo o céu tomou profundo e alegre interesse na criação do mundo e do homem. Os seres humanos constituiriam o quê? O que você entende por essa frase em negrito? Nova e distinta ordem. O que você entende por isso? Vocês não sabem como mudou minha cabeça ao saber isso aqui. Criados com um propósito, o céu inteiro envolvidos na nossa criação. Olha que coisa linda. E somos diferentes. Fomos criados para um propósito, com uma razão especial. Qual? Dá uma olhada. Aí o Senhor Deus vem e cria o ser humano com um propósito. Os coloca aqui com um propósito, ele e sua esposa, e tudo que havia aqui era com um propósito celeste. Vai lá, leia isso aí. Depois dos seres angélicos, a família humana, formada à imagem de Deus, constituía o quê? A mais nobre de todas as suas criaturas. Gostaram disso? Sim ou não? Vocês têm ideia que beleza é isso? Vocês têm ideia quanto respeito eu tenho que ter por vocês? A mais nobre. Os mais nobres. Depois dos anjos, entenderam isso? Só que vocês vão ver um negócio que ainda vamos ler. O que vai acontecer conosco? Continua. Olha isso aqui agora. O Senhor, leia comigo. O Senhor havia dotado Adão com poderes mentais superiores a qualquer outra criatura vivente que houvesse feito. Suas faculdades mentais eram apenas um pouco menor do que a dos anjos. Qual a única coisa que Deus pediu para Adão não fazer? Tocar naquela árvore. Vocês acham que Adão morria antes de pecar? Poderia morrer antes de pecar? Não, claro que não. E se ele entrasse dentro da água, ele se afogaria? Vocês não têm ideia quão ilimitado era Adão. Quando nós nos sentarmos naquela mesa quilométrica, vamos conseguir enxergar todas as pessoas da mesa, sim ou não? Sim. Adão também já conseguia isso antes. Nosso Adão, nosso pai, que nós temos uma origem,
Tinha mais capacidade do que você é capaz de imaginar, pensar ou sonhar. Ele saiu das mãos de Deus. Se alguém procurar alguma coisa a meu respeito, vai ver que eu sou filha de José e de Odete. Mas ele é filho de Deus. Você tem ideia quem era Adão? E foi criado com um propósito. Olha isso aqui agora. Vai lá, gente, lê isso aqui comigo. Todo mundo lê, ó. Deus criou o homem para quê? Para a sua própria glória. Para que depois de testada e provada, a família humana poderia tornar-se uma com a família celestial. Leia essa parte em negrito. Era o propósito de Deus? Como? Os anjos tinham caído de lá do céu, sim ou não? E tinha uma vaga no céu, tinha um espaço no céu, sim ou não? Porque ficou faltando alguém. E o Senhor Deus então cria esse planeta com um propósito. Qual era o propósito? Qual era o propósito? Você tem ideia da grandeza, o que é isso? Você foi criado para repovoar o céu. Nenhum de nós nasceu sem propósito. E eu queria lhe pedir em nome de Jesus que parasse de falar palavras maldizentes a respeito de você mesmo. Eu vou ajudar a repovoar o céu. E eu louvo a Deus por isso. Só que eu vou me aprofundar um pouco mais. Não é somente o lugar dos anjos, que já é uma coisa fabulosa, grandiosa. Fomos criados para repovoar o céu. Agora te assusta. Não é de uma forma de baciada, não. Falta 10, eu vou levar 10. Cada pessoa vai preencher o exato lugar daquele que saiu. Quem ocupou o lugar de Lúcifer? Gabriel. Cada um de nós ocupará o lugar exato de um que desceu. E você vai entender isso de uma forma melhor. Olha isso aqui agora. Leia aí, por favor. Os lugares vagos surgidos no céu pela queda de Satanás e seus anjos, leia, serão preenchidos pelos redimidos do Senhor. Amém, senhores? Quando você subir daqui, o Senhor levar você embora, terá levado você para um exato lugar, porque para isso você nasceu. Você está aqui exclusivamente para salvar esse povo daqui, porque sua casa não é aqui. Você entende por que eu te disse de manhã que você pode me dizer até o seu endereço dessa terra, mas eu tenho certeza que sua casa é no céu. Isso você tem que pensar. Nós estamos aqui de passagem, senhores. Olha o que está escrito aqui. Presta atenção agora. Deus tinha um plano, não tinha? Sim ou não? Criar o ser humano para preencher o lugar do céu. Mas Satanás também tem um plano. Infelizmente. E esse plano de Satanás, olha aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, concílio de paz. As notícias da queda do homem espalharam-se pelo céu. Qual era o plano de Satanás? Levar o homem a cair. Não dá certo o plano de Deus. Aí houve a queda. Sim ou não? Aquela miséria do céu se transporta para a terra. Aqui, Adão deu lugar. Primeiro foi Eva, né? Deu lugar a Satanás. Por isso que Deus diz, não deis lugar ao diabo. Não é isso não? Sim ou não? E o céu inteiro entrou em comoção. Aqueles que foram criados para repovoar o céu, caíram. Dá uma olhada aqui, ó. As notícias da queda do homem espalharam-se pelo céu. Todas as harpas fizeram o quê? Irmãos, silêncio completo lá. Os anjos depuseram com tristeza as coroas da cabeça. Todo o céu estava em agitação. Irmãos, eu levo horas pensando nessas coisas. Eu fico imaginando como deve ter sido isso. Ah, meu Deus do céu. Vai lá, leia isso comigo. Realizou-se um concílio para decidir o que teria que ser feito para o culposo par. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa enquanto Jesus se comunicava com seu Pai.
3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na 3ª vez ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Gente, imagine a cena. Fez então saber à multidão angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. O homem o quê? Qual era a posição que o ser humano estava? Como? Perdido. Disseram-lhe que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se. E o quê? Por favor, eu quero que você repita isso. O que você leu ali? Oferecera-se. Ninguém coagiu Jesus a isso. E ele não o fez por pena. Ele se ofereceu. Oferecera-se para dar sua vida como o quê? Resgate. Então alguém estava pedindo um resgate? E tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão. Pudesse encontrar o quê? Olha isso aqui agora. A princípio, leia comigo. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhe o plano da salvação. Jesus disse que deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, e que finalmente, depois de sua missão como ensinador se cumprisse, seria entregue nas mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Que ele morreria mais cruel das mortes, suspenso entre a terra e o céu, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, a qual nem mesmo os anjos poderiam contemplar, mas esconderia seu rosto desta cena. Jesus deixou claro para os anjos o que ia acontecer? Sim ou não? Ok. Os anjos, os seres do céu, chegaram na frente do Pai e pediram: deixa eu ir no lugar deles. Deixa eu ir no seu lugar, Senhor. Deixa eu ir, olha lá. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram a vida deles. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria quantos? Irmãos, olha aqui. Por anos eu demorei a entender o que era esse muitos, e não todos. E hoje nós vamos estudar isso. Me cortava o coração pensar que não era todos, muitos. E que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente podia ser aceita por seu Pai, como resgate pelo homem. Lindo isso. O plano da salvação foi elaborado para remir a raça caída, para dar-lhe o quê? Irmãos, como é fantástico ter uma oportunidade, para dar uma outra oportunidade. Cristo foi designado para o cargo de quê? De mediador da criação de Deus, destinado desde a eternidade para ser nosso substituto e penhor. E então, o Pai permite que seu Filho venha, e lá vem Jesus com a embaixada divina. Imagine um negócio desse. Lá vem Jesus com a embaixada divina. Irmãos, já pensaram uma coisa dessa? E vem ele como criança, e lá vem ele como um bebezinho, e nasce entre nós. E hoje eu preciso falar com vocês que Jesus foi visto diante de todo o céu como o amigo de quem? Isso está escrito no livro de Lucas. Dos pecadores. Amigo dos pecadores. Estava deixando as vestes reais e vestindo as vestes de servo. Vamos entender o que é justificação pela fé? Eu preciso que você, ao estudar isso aqui hoje, encha seu coração para entender o que foi que aconteceu. Irmãos, imagine uma terra perfeita, toda pronta, toda extremamente detalhada. Irmãos, o planeta era extremamente lindo, perfeito, não caía uma folha, nada morria, não tinha um germe, nunca uma gota de doença em lugar nenhum do universo. E vem nossa raça, nosso primeiro pai, e estraga tudo. E não só estragou a vida dele, como na dimensão do pecado, é responsável por todas essas misérias hoje que acontecem. Nós não temos ideia do quão grande é um pecado, quão terrível é pecar. Que miséria é essa na vista de Deus, de um Deus santo, dos seres santos que moram com o Senhor.
E Jesus veio para estar conosco. O que é justificação pela fé? Leia comigo. É o ato... Vai lá, 1, 2, 3. É o ato de Deus pelo qual Ele remove a sentença de condenação, a qual o homem está exposto como consequência de quê? De seus pecados, libertando-o de sua culpa e atribuindo-lhe os méritos de quem? Lembra que ontem eu comentei com você que quando o nosso nome é chamado, Max, Jesus se apresenta e fala, eu sou Max. Totalmente inacreditável, totalmente impossível, totalmente injusto, mas Ele faz isso. Ele se coloca no nosso lugar quando somos chamados. Olha isso aqui agora. Abre a sua Bíblia em São João 3. Vamos tentar entender o que é justificação pela fé, pelo encontro histórico de Jesus com Nicodemos. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. São João capítulo 3, bem rapidinho. Eu quero ler com vocês umas coisas interessantes aqui. São João capítulo 3. Vamos dar uma olhadinha para que você possa entender essa parte tão importante do trabalho do Senhor. São João 3. Ali o Senhor está conversando com Nicodemos e ele fazendo perguntas muito pontuais e muito corretas. Verso 14 em diante diz assim. Não precisa olhar, deixa ele lá e a gente olha aqui. Vamos lá na Bíblia? São João 3, verso 14. Diz assim. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o sábado seja levantado. Não está escrito isso, irmã? Ah, desculpa, então eu vou ler de novo porque eu errei. Vamos ler de novo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que a mensagem de saúde seja levantada. Ah, não, eu errei outra vez? Então eu vou ler outra vez. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que a mensagem de restauração e modificação das roupas e das vestes seja levantada. Não também? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Quem tem que ser levantado, senhores? Em matéria de salvação, o homem não entra. Em salvação não pode ter uma gota de ser humano, porque senão estraga. Pode ser o ser humano mais fantástico da terra, o mais capaz, com todas as reformas feitas. Se entrar um pouquinho do ser humano, estraga. Entendeu isso, sim ou não? Essa é uma parte importantíssima para você entender. Se você compreender isso, você terá entendido uma parte poderosa da justificação pela fé. Agora veja o que o Senhor Deus diz no verso 15. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Deixa eu lhe fazer uma pergunta em nome de Jesus. Você tem a vida eterna ou vai ter a vida eterna? Por que vocês não responderam? Você tem que ter certeza. Como é que diz o verso 16? Que ele é conhecidíssimo. Porque Deus amou... Ótimo. O que nesse verso, que todo mundo sabe de cor, diz que é preciso fazer para ter salvação? Crer em quem? Tá bom, mas você tem ou vai ter essa vida eterna? Vamos perguntar para João. Não foi João que escreveu isso aqui? João, a gente tem a vida eterna ou a gente vai ter a vida eterna? Vai para 1 João, vai lá correndo. Põe um papelzinho aí em João 3 e vai para 1 João, correndo. Vai lá para o finalzinho, porque isso tem que ficar claro, para a gente não ter dúvida, para continuar compreendendo esse assunto. 1 João, vamos lá correndo. Gente, isso aqui é libertador demais. 1 João capítulo 5. Rapidinho, por favor, 1 João capítulo 5, para que seu coração se encha. Olha o que Deus nos deu ao mandar Jesus. Olha o que acontece com Jesus numa vida. Qual é a razão de Jesus ter vindo a este mundo? 1 João capítulo 5, verso 11. Olha o que diz, é o próprio João falando aqui. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? Continua lendo. Quem tem o Filho? Quem tem o Filho?
tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Continua lendo. Verso 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que creiais no nome do Filho de Deus. Então eu vou perguntar de novo, volta para João 3. Volta lá para João 3, por favor. Você tem a vida eterna ou vai ter a vida eterna? Agora melhorou. Temos a vida eterna, sim ou não? Sim. Senhores, vida eterna, você não precisa mais pedir a Deus. Você já tem. É isso que deveria surgir. Glória a Deus. Você já tem. Vida eterna não se ganha mais. Vida eterna só se perde. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele deu plenamente a vida eterna para quantos seres humanos? E por que nem todos vão para o céu? A parte de Deus foi feita. A parte do homem, na salvação, o homem não entra. Ele só entra como recebedor. O homem não tem como convencer Deus a salvá-lo, porque a salvação aconteceu antes do pecado existir. Foi um plano que já existia antes do pecado existir. Por isso ele é o cordeiro que foi morto. E tem um texto que fala que é antes da fundação do mundo. Quer ver isso? Vai correndo, por favor. Você tem que ver isso, Pedro. Vai em Pedro, por favor, lá. Corre em Pedro, por favor. Eu preciso que você veja isso. Você tem que ter isso no coração. É preciso você compreender que a coisa aconteceu por você de uma forma muito mais clara. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, rapidinho. Eu só tenho que ler esses textos para depois voltar para João, tá? João 3. Para poder fazer sentido o que Jesus está falando para Nicodemos. 1 Pedro, capítulo 1, por favor, em nome de Jesus. Para você entender a grandeza do que você tem na mão. Para você ir trabalhar amanhã cedo com tanta força. Você tem que sair daqui com a certeza do que Deus fez por você. Você não é qualquer um. 1 Pedro capítulo 1. Dá uma olhadinha, que coisa linda. Verso 18 em diante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o qual na verdade foi conhecido quando? O que diz aí na sua Bíblia? Antes da fundação do mundo. Olha aqui. Mas manifesto nesse último tempo por nós. Olhe para cá, presta atenção, volta para São João 3. Para você entender melhor, em nome de Jesus, você precisa compreender isso agora. Olha que coisa linda. Não olha para lá agora não. Eu vou até voltar porque eu sei que lá está mais bonito que eu, então eu tenho que voltar para cá. Ó. Olha para cá um pouquinho. Gente, olha que coisa fabulosa. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha salvado você. Se você vai receber e vai querer, é com você. Mas a parte dele, sim, já estava à disposição. É isso mesmo. Quer que eu te fale mais uma coisa? É como a descoberta da vacina antes da doença aparecer. E uma vacina com tal capacidade de precisão que todos que a receberem, todos, seja o pecado que tiver feito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é grande demais. Volta para São João 3 agora, para entender o que Deus está falando para Nicodemos. O verso 16, todo mundo conhece, ele é lindo, né? Todo mundo sabe de cor, mas teologicamente o 17 é ainda mais importante. O que diz o 17? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Olhe para cá. Jesus não se envolve em condenação. Ele só se envolve em... Ele não veio para condenar, porque condenados já estávamos. Condenação é a situação natural da gente. Ele não precisa nos condenar se nós já somos condenados. Quando Jesus vem numa vida, ele vem para salvar.
Quando ele chega perto de você, é para salvar. Então agora faz sentido. Lê isso aqui comigo. Salvação foi um ato de quem? De Deus. Fora de nós, por nós e sem a nossa participação. E esqueça, não tem participação humana. Entendeu isso, sim ou não? Repita comigo. Salvação é um ato de Deus feito fora de nós, a nosso favor e sem a nossa participação. Isso é justificação pela fé. Avante, olha o que diz aqui. Participamos somente como carentes. Nós somos, sabe o quê? Aqueles que precisam disso. Não tem o que a gente faça que alcance o nível de pagamento para isso. Avante, ó. Mas a obra da salvação como providência, conquista, foi puramente ato de Deus. Aconteceu fora de nós. E ainda por cima, sem sermos consultados. Deus não nos consultou. Ele não perguntou, você quer que eu te salve? Ele não pergunta, ele salva e diz, aqui está aqui o presente. Você quer? Irmãos, a salvação é um negócio fabuloso demais, demais da conta. Agora, olha isso daqui. Presta atenção. São João 3,17. Jesus não condena. Ele só salva. Ouviu isso? Sim ou não? Enche-se de alegria. Desfrute da alegria de ser salvo. Encha-se de alegria. Para de dizer assim, Senhor, e um dia me leva para o teu reino. Para de pensar isso. Um dia me salve para o teu reino. Irmãos, Jesus olha para você e diz assim, mas eu já te salvei para o meu reino. Eu já te salvei para o meu reino, por que você está pedindo isso de novo? Inclusive alguns hinos nossos têm esta visão de que ainda precisamos ir lá implorar algo que Ele já fez. Você agora tem que chegar, Senhor, obrigada pela salvação que Tu já me destes na cruz do Calvário. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Olha isso aqui agora, presta atenção. Mas por que milhões vão ser condenados? Isso pode vir na sua mente, esse tipo de situação. Irmã Maísa, mas se Deus salvou a todos, por que tantos vão ser condenados? Por que eles vão ser condenados? Condenados é a nossa situação real, se a gente não mudar, continuar fazendo o que não presta. Porque Deus não nos salva para continuarmos errados. Irmãos, em nome de Jesus, isso aqui é uma coisa muito séria, que foi o que a gente leu em Tito. Sim ou não? Foi de graça. Mas para viver de forma correta. Condenação é a condição natural do ser humano. O que é salvação? Gente, vamos ler comigo. O que é salvação? É o ser humano crer e aplicar e aceitar sobre si a obra que já foi feita por ele. Agora eu preciso que você entenda o que é condenação. Vamos lá? O que é condenação? Condenação é o ser humano de livre e espontânea vontade querer permanecer num ato de rebelião contra Deus, depois que aceitou ou depois que conheceu a vontade de Deus. Isso aqui é muito sério. Se nós sabemos o que não devemos fazer, como salvos que somos, devemos mudar de vida. Sim ou não? Por isso, novidade de vida. Mudar de vida. Você não muda de vida para salvar-se. Você muda de vida porque já é salvo. Você vive como salvo. Você come como salvo. Você se veste como salvo. Você canta como salvo. Você namora como salvo. Você vive a sua sexualidade como salvo, não como perdido. Tem mudanças para fazer, sim ou não? Sim, e é hoje. E é hoje em nome de Jesus. Você tem que dizer, Senhor, eu entendi que Tu tens uma vida para mim, não morte. Tu tens vida. Agora, olha isso daqui. Te impressiona, presta atenção. Deus não é vingativo, senhores. Deus não é vingativo. Satanás que inventou esse negócio. Olha aqui, se tem uma coisa que Deus não impressiona Deus, no sentido de evitar-nos, são os nossos pecados. Esquece, Deus não precisa dizer assim, olha, se você é pecador, sai fora. Gente, se tem alguma coisa que não incomoda o Senhor, assim de dizer, eu vou sair de perto de você se você pecar. Isso não existe. Porque a especialidade de Deus é pecadores.
Entendeu, querida? A especialidade de Deus é o pecador. Existem pessoas, pessoal, falando, o que você se especializou? Tenho PhD em não sei o quê. A especialidade de Deus é em pecadores, gente miserável. Você pode me dizer a pior pessoa do mundo, Deus é especialista. Pode pensar a pessoa mais escaçoada, difícil. Era com ele mesmo, desce daí, Zaqueu. Você, seu gatuno, eu vou comer na sua casa. Sim ou não, senhores? Vocês pensam que o Senhor Jesus não sabia o que era que o tio de Maria Madalena fazia com ela? E ele foi comer na casa dele. Jesus comia mesmo com esses pecadores. Por quê? Porque ele queria mudar de vida, não porque gostava do que eles faziam. Queria mudar eles de vida. Compreende, gente? Quando Jesus vem para uma vida é para fazer o quê? Vocês viram isso hoje. Quando ele vem para uma vida, ele vem para salvar. Para mudar você de situação. Ele não te salva para continuar na mesma miséria. Ele te salva para sair daquilo que precisa de salvação. Isso é tremendo, isso é grandioso demais, demais. Olha isso aqui, ó. Irmãos, vocês querem saber de uma coisa? Minha única chance é que Jesus é amigo de pecadores, senão eu também estava frita. Sim ou não? Graças a Deus, Jesus gosta de gente que não presta, porque senão eu estaria fora disso. Sim ou não? Olha aqui que coisa grandiosa. Jesus veio e colocou o pé na pocilga. Ele viveu conosco. Ele entrou na arena. Ele se envolveu com a gente. Foi verdade mesmo. Ele pisou nessa terra, comeu nossa sopa. Ele viveu entre nós, na nossa miséria. Isso é tremendo. Há uma diferença tremenda entre Jesus e eu. Nunca vou entender. Nunca vou entender. Jesus, o nome da mãe dele. E eu sei que Deus usou o corpo de Maria. Corpo me formastes, colocou um embrião lá dentro, porque Maria nunca teve sexo nenhum, ele participou do sangue dela, entendeu isso? Sim ou não? Agora, se você procurar sobre Maísa, vão dizer, a minha mãe chama-se Odete e está viva. A mãe que Jesus teve nessa terra chamava-se Maria e está morta, sim ou não? Meu pai, que chamava-se José, meu pai está morto. O pai de Jesus nunca vai morrer. Tem uma diferença imensa dele para nós, sim ou não? Ninguém consegue entender isso. Mas ele se tornou um de nós. E é nosso representante no céu, em carne. Sim ou não? Mas nunca pecou. Eu acho isso fabuloso, tremendo. Tremendo, tremendo. Olha aqui, ó. Ele entrou na arena e conquista o direito de nos salvar. Diante do universo, ele diz, eu tenho o direito de salvar esse povo. Eu tenho direito. E o que mais? Venceu o pecado na carne. O verbo se fez o quê? E habitou entre nós. Entendeu isso? Avante. Olha aqui, isso aqui agora. Ele condena o pecado não como um juiz. Você agora vai para a prisão. Não é assim que ele condena. Sentado num trono dizendo pecado. Não é assim que ele condena. Não faz parte do seu projeto para o universo puro, não. Ele condenou o pecado na carne. Por isso, a vida de Jesus é tão importante quanto a sua morte. Você tem que estudar a vida de Jesus. A vida de Jesus é muito importante, senhores. Muito importante. Olha isso aqui agora. O que é fé? É a reação do homem à ação de Deus. Quando Deus fez por nós, porque primeiro é Ele que faz. Quem primeiro fez? Foi Deus. Quer que eu te fale uma coisa? Essa ideia absurda de que a gente é que tem que fazer para Deus reagir, o diabo troca tudo, viu? Tudo o diabo troca. Tudo o diabo. A reação sempre é nossa e a ação sempre é de Deus. Olha, nos cultos do paganismo, é o ser humano que vai e acalma Deus, oferece sacrifícios. Deus, eu vou te oferecer um sacrifício para você ficar bonzinho, que você está bravo. Vocês já viram isso nesses filmes tribais? Já perceberam? Que eles tinham que levar uma oferenda para o Deus deles, porque está irado. Já viram isso? Essa é a raiz do paganismo.
Essa é a raiz da situação pagã. Pensar que tem que oferecer alguma coisa para Deus. Deus não fez assim. O cristianismo é exatamente o contrário. É Deus que vem atrás do homem. Não foi Deus que veio atrás de Adão? E você quer saber por que Deus veio atrás de Adão? Porque se não viesse atrás de Adão, Adão nunca iria atrás de Deus. E Deus veio. É Deus que acalma o homem. No cristianismo, Deus acalma o homem. No paganismo, o homem acalma o Deus deles. Tudo que o diabo faz, ele torce. Tudo que vem do diabo é torcido. Olha isso aqui agora. Em Cristo Jesus, a humanidade é açoitada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora a pergunta de Deus: aceitarás tu a minha aceitação de ti? Isso é fé. Você não pode sair daqui com uma carga, igual um homem que pega, estava passando na rua, tinha uma senhorinha com um sacão de feijão imenso na cabeça, e aí ele fala, sobe aqui na carroça, e ela subiu na carroça, e aí ele continuou indo, de repente ele olhou para trás e viu a mulher em pé segurando o saco de feijão. Ele, mas minha senhora, por que a senhora não senta? Por que não coloca esse feijão no chão? Alguns de nós vivemos esse tipo de cristianismo. Continuamos ainda carregando um fardo. Continuamos ainda carregando. Você tem coragem de aceitar que Deus tomou o seu lugar, sim ou não? Amém. Aceitarás tu a minha aceitação de ti? É a pergunta que Deus faz. E olha que coisa linda. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você acredita nisso, sim ou não? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Senhores, é verdade mesmo. Você não precisa convencer Jesus para aceitar você. Ele já te aceitou. Você só nasceu porque aceitou. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Você só nasceu porque já é aceito. Agora viva uma vida de quem foi aceito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha isso aqui agora. Salvação é a ação de Deus. Satanás pega isso aqui e inverte. Ele faz com que a ação seja de quem? Do homem. Para que a reação seja de Deus. Sabe quando isso vai ser invertido? Nunca. Mas isso é a base de todo o paganismo, de toda religião falsa. Que tem que andar de joelhos, que tem que botar uma cruz nas costas, senhores. Não. Não pode, de jeito nenhum. Enquanto o homem estiver agindo para que Deus reaja, isso é paganismo. E nós vivemos um cristianismo semi-paganizado no século 21. Achando que a gente precisa fazer algo para Deus entender. Deus não precisa disso de você. Você pode fazer a coisa mais fantástica do mundo. Para Deus é trapo de quê? Por quê? Porque Ele já tem algo que está no tamanho certo. É o Filho que está no tamanho certo para o resgate da tua vida. E eu acho isso tremendo. Aí a gente vai entender isso de forma melhor. Vai lá para Atos 16, que a gente vai terminar com isso aqui. Corre para Atos 16, voando, para você entender um negócio aqui grande, por favor, em nome de Jesus. Vai para Atos 16. Pega aí, que é a última coisinha que vamos falar agora à noite. Gente, eu acho isso aqui tremendo, tem me ensinado muito a vida desses heróis. E eu quero dar muito abraço em Paulo, pela graça, pelo poder de Deus, aquele que disse, eu sei em quem tenho crido, né? E estuda muito com Paulo quando a gente estiver no céu. Olha o que diz aqui, Atos 16, verso 19 em diante. Abriu, todo mundo abriu, queridos. Como é o último texto, os últimos que a gente vai ler, eu preciso que em nome de Jesus você leia com muito cuidado. Olha o que diz aqui. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a quem? A quem? Paulo e Silas. E o levaram à praça à presença dos magistrados. Apresentando aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles e acarinharam eles, deram muito abraços. Foi isso que aconteceu? Eles e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los e colocar na prisão. O que eles tinham feito de errado? Posso dizer uma coisa para vocês? No dia que vocês tiverem esse trabalho, vocês serão tratados da mesma forma. Você ouviu, sim ou não?
Não espere. Aliás, se quiser trabalhar para Deus, venha com prejuízo próprio. Você vai sofrer. A verdade sempre precisou ser rejeitada, judiada, apagada, mal falada. Os coitados aqui apanharam porque estavam fazendo certo. Mas não foi só isso. Verso 23. Havendo-lhes dados muito açoites, lançaram-no na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, o carcereiro, tendo recebido tal ordem, lançou-o no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Olhe para cá. Cárcere interior era um buraco no chão, e eles ficaram lá dentro daquele lugar. Era uma cadeia lá na cave, no chão mesmo, certo? Olha agora. Verso 25. Perto da meia-noite, leia o 25 agora. Paulo e Silas arrancavam os cabelos e gritavam de raiva. Não está escrito isso? O que diz aí que eles estavam fazendo? Oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Como é que eles agiam na frente do problema? Por isso que eu digo, senhores, se nossa mente não estiver boa, na frente do problema nós vamos perecer. Nossa mente tem que estar boa, na frente do problema nós vamos declinar. Eles cantavam hinos, e os outros presos ficavam o quê? Ouvindo. De repente sobreveio um terremoto tão grande, que os alicerces do cárcere se moveram. Abriram-se todas, quantas portas? E foram soltos quantos? Os grilhões de quantos? Olha para cá, por favor. Peraí. Os presos que iam para essas prisões subterrâneas eram os piores que pode existir, tá? Não era gente fácil, era gente difícil. Quando o anjo de Deus veio do céu, ele abriu quantas portas? Por quê? Não foi só de Paulo e Silas. Mas ali tinha gente perigosa, gente difícil, gente miserável. Você acha que os anjos iam soltar gente assim? Deixa eu comentar uma coisa. Se você estivesse numa cadeia de altíssima segurança, lá na cave, lá dentro, jogado lá dentro, aí você pega e olhe bem, olha a situação. E as portas todas se abrissem, o que você ia fazer? Sabe por que você fugiria? Porque não tinha acontecido contigo o que aconteceu com os que estavam com Pedro e Silas. Sabe o que tinha acontecido com eles? Para os anjos soltarem, eles todos tinham se convertido. Quando a gente sabe sofrer do jeito certo, as pessoas se convertem. Gente, Atos dos Apóstolos diz que todos estavam convertidos. Todos. E por que a gente sabe disso? Não é só a senhora White que fala, mas dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o que diz aqui. Verso 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas todas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que quantos estamos aqui? Todos estamos aqui. O carcereiro pediu luz e agora ele saltou dentro. Agora ele é o quê? Ele vai para onde, o carcereiro? Saltou dentro. Olha lá, gente, presta atenção. Saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo. Olha lá, prostrou-se diante de Paulo e fez uma pergunta. Que pergunta ele fez para Paulo? Que tem a ver com justificação pela fé. 29. O carcereiro pediu luz, saltou dentro, todo trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Não era Pedro, não é Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo que: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Pergunta pagã. Pergunta pagã. Para salvar-se você não precisa fazer nada. Agora, para permanecer salvo, sim. O que é preciso fazer para ser salvo? Olha a resposta dele. 31. Responderão eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é o que está em São João 3? Sim ou não? São João 3 está escrito o quê? Para que todo aquele que nele crê.
crê? Como é que você prova que você crê no Senhor? Como que você prova que você crê no Senhor? Como é que você vai dizer que você crê em Deus se você não se adequa a sua vida ao que aquele está te pedindo? Você tem que pensar sobre isso. Irmãos, é incrível, em Levítico 17 diz que até o cordeirinho era oferta de Deus. O pessoal levava um cordeiro no seu próprio lugar, lembra disso? Que eles levavam um cordeirinho lá no Antigo Testamento, que representava Jesus, obviamente, mas o Senhor Deus explica, até esse cordeiro sou eu que dei para vocês. Eu sou o autor da vida, eu sou o dono desse cordeiro. Até eu estou dando isso aqui para vocês, eu que dou, eu que entrego. Olha, irmãos, Ele é o sacrifício, Ele e só Ele. Deus vem acalmar o homem. E Salmo 32, Davi diz com clareza, senhores, Davi que era especialista em pecado, abre aí em Salmo 32, corre para você ver o que Davi entendeu bem disso também. Não é só no Novo Testamento, Davi também entendeu a respeito de salvação, como é que a coisa funciona. Vai lá. Salmo 32, verso 5, olha que coisa linda. Eu acho muito bonito isso, e eu quero que você saiba disso. Isso aqui tem que encher sua vida. Meu bem, confessei-te o meu pecado, verso 5, e a minha maldade não encobri. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu as perdoastes, e perdoou a culpa do meu pecado. Perdoou o quê? Culpa do meu pecado, glória ao nome do Senhor. Meu bem, me dê isso aqui de novo, ó. Ao nome de Jesus Cristo, eu preciso muito disso daqui, é preciso que o pessoal entenda esse restinho, essa é uma coisa importantíssima diante de Deus. Gente, como é importante o céu estar envolvido conosco nesse momento. Nossa, abaixa um pouquinho só, por favor, abaixa só um pouquinho, isso, ok, me dê isso aqui por favor, meu bem, olha lá. Deus não se comove a perdoar quando uma pessoa se arrepende. Ele não fica comovido, olha, você se arrependeu, que bom, então eu vou te perdoar. Não, isso não funciona, não é assim. Ele só acredita para a pessoa o que já existe na hora que ela vem pedir perdão. Entenderam? Sim ou não? Deus não fica comovido quando você vai, ai Senhor, eu estou sofrendo, eu pequei, eu fiz. Ele não fica, tá bom, então eu vou te perdoar. Ele não é assim que funciona. Quando você pede perdão, ele te dá o que já tinha para você. Perdão já existia para você. Ele te acredita o que já existia. Entendeu isso? Aleluia! Fica feliz, louve ao Senhor. E que mais? Perdão está onde, gente? Em todo lugar. Onde está perdão? Gente, é como se fosse oxigênio dentro desse planeta. Está entupido de perdão em favor dos seres humanos. Quem quiser tem perdão. Perdão se aceita e pronto. Perdão é oferenda de Deus para o ser humano. É oferta de Deus para o ser humano. É oferta do Senhor em nosso favor. Meu benzinho, isso aqui não está funcionando de novo. Então vocês precisam ter isso diante da mente. Isso é necessário. Se eu pregasse até aqui, eu seria uma pregadora evangélica. Mas como eu sou adventista e nossa igreja foi chamada para ir um pouco além, é preciso um pedaço a mais. Salvação é pela fé, a graça de Deus. Mas a Bíblia não traz só isso, meu benzinho. Preciso disso aqui, ó. Observe que coisa séria. Vai no livro de Romanos, rapidinho, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, enquanto eles arrumam ali. Romanos, capítulo 1. E você que está em casa, em nome de Jesus, encha seu coração com essa alegria e pode pular de alegria. Você é aceito no amado. Louvado seja o nome de Deus. Vai lá em Romanos capítulo 1, por favor. O livro de Romanos é um livro difícil, mas eu louvo o nome de Deus porque ele traz tantas verdades poderosas, né? Traz tantas verdades poderosas. Romanos capítulo 1, verso 5, depois a gente vai para Romanos 8. O que diz Romanos capítulo 1, verso 5? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. Para quê? Peraí, como é que é? A graça nos é dada não somente para nos salvar, mas para quê também? Para obedecer. Entre quem? Entre quem, senhores? Entre os gentios. Você não pode dizer que foi salvo para continuar fazendo o que faz. Isso não é salvação. Quem é que obedece? É o salvo, não o perdido. O perdido não obedece. A obediência é coisa de quem sabe que é salvo. Vai para Romanos 8. Corre lá, por favor, para que você possa ver isso daqui. Por favor, veja que coisa tremenda.
Irmãos, isso aqui é muito lindo. Quando você entende e compreende a seriedade disso, dá uma olhada, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, um pouco de condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que diz aí? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Peraí. Então não há nenhuma condenação para quem? Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Entenderam? Sim ou não? Isso aqui é muito sério. Compreenderam que tem que haver mudança? Nenhuma é nenhuma mesmo. Nenhuma é nenhuma mesmo. Olha o que Caminho a Cristo diz aqui. Por favor, vamos ler esse pedacinho. Olha só, olha a descrição bonita da página 62. Lê comigo, você tem que ler isso, vai lá. Se vos entregar... Gente, 1, 2, 3, vamos lá. Se vos entregardes a Ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido vossa vida. Amém, senhores? Olha lá, o caráter de Deus substituirá o vosso, e sereis aceitos diante de Deus, como se nunca houvesse pecado. Amém, senhores? Amém, glória ao nome do Senhor. Isso não te enche de alegria? Olha isso aqui agora. Olha isso aqui agora, vai lá. Vamos, todas as vezes que eu parar, eu vou parar e aí você repete. Você repete assim, ó. Isso já aconteceu comigo. Bora? Vamos fazer isso? Cada vez que eu parar, vamos ver se é verdade. Se você vos entregardes. Já aconteceu com você, sim ou não? Você já se entregou? Tá. E o aceitardes como vosso Salvador? Sim ou não? Sim, avante. Sereis feitos justos nele, por mais pecaminosa que tenha sido a vossa vida. Aleluia. Eu queria gravar esse negócio todinho na minha cabeça. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter. E sereis aceitos diante de Deus como se nunca houvesse pecado. Amém, senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Entendeu? Agora você tem que ir, a alegria da salvação tem que entrar no seu coração. Você tem que ir lá com o coração cheio. Irmãos, a coisa mais bonita do mundo, o desejo de pertencer. Uma criancinha precisa disso para que ela cresça saudavelmente, mentalmente. Você é do Senhor. Você é de Deus. Entendeu? Você não é do diabo. Você é de Deus. Você é do Senhor. Não viva uma vida que não pareça com Deus. É isso, aí entram as obras. Onde as obras entram? Lá em São João 3 diz que as obras entram só para condenação. Entendeu, minha filha? Está na hora de ajustar a vida para o que é certo, porque você é salva. Olha aqui, ó. Isso é cristianismo. O que é cristianismo? O cristianismo paganizado tem medo do inferno. O cristianismo genuíno sabe que não existe nenhuma condenação. Entendeu, sim ou não? Compreendeu o que eu estou lhe dizendo? Em nome de Jesus. Olha isso aqui agora. O que é que nos é concedido com o crédito desse perdão? Primeiro, nova cidadania. Senhores, vocês sabiam que nós temos nova cidadania? Gente, quando eu passo por aí, ó, nesses locais onde vou de país em país, né? E aí o pessoal pega meu passaporte e fala, brasileira? Eu tenho vontade de dizer, não, sou do céu. Se eu falar isso, eles vão achar que eu sou o quê? Mas aonde diz que eu sou do céu? Por favor, abre em Colossenses 1, rapidinho. Só para ver se a gente é maluco mesmo. Vamos lá. Colossenses 1. E você que está em casa também. Abra a sua Bíblia e veja, porque é a seu respeito. Colossenses 1, rapidinho. Colossenses 1. O que a morte de Cristo fez com os seres humanos? O que fez com todos aqui? Colossenses 1, por favor, em nome de Jesus. Olha que coisa linda que você vai ler agora. Colossenses 1, verso 12 e 13. Olha o que diz aqui. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o quê? O que diz aí? Para onde, gente? Para o reino do Filho do seu amor. Amém, senhores? Você tem nova cidadania. Você está aqui, mas não é daqui. De onde você é? Você vai ter que moldar sua vida a este lugar. Você entendeu?
quando a gente vem para esses países, a gente tem que ler. Como é que é esse país onde eu vou, né? Eu nunca tinha colocado o pé, que dessa vez nós fomos na Noruega. Eu preciso saber o que é feito ali. Fui lá entender como é que era feito, como era feito no outro lugar onde mandaram eu ir. Eu tinha que ficar olhando e descobrir o que se fazia lá. Você está indo para o céu, você não tem que descobrir o que acontece lá, sim ou não? Como é que se comporta lá? Que tipo de gente se vive lá? Entendeu? Sim ou não? Por isso eu não vou ficar enxugando gelo. Não adianta dizer para você que você tem que mudar isso ou aquilo. Você já sabe que o Espírito de Deus falou com você hoje. Sim ou não? Falou ou não falou? Falou. Eu sei que falou, porque o Espírito de Deus nunca deixa de fazer o trabalho dele. E nós oramos primeiro por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Olha lá, e é por isso que você não deve orar: salva-nos um dia para o teu reino. Essa oração já foi feita. Entenderam? Você já está no reino. Você já é do Senhor. Olha ali, na continuidade do plano da redenção, a igreja de Deus faz parte decisiva. Dentro das vidas dos que ficam aqui, senhores, o mundo vai ver que Deus nos tem amado. É dentro da vida do povo de Deus aqui. Olha lá, Romanos 1:5 e Tito 2:14. É clareza dizendo que quando Deus dá graça é para fazer mudanças. Sim ou não? Mudança de vida. Mas por quê? Porque você é salvo. Porque pela graça e poder de Deus houve mudança. Houve mudança na sua história. E eu louvo ao Senhor por isso. E eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse essa alegria de dizer diante de Deus: Senhor, muito obrigado por ter me salvado. Obrigado pela salvação que o Senhor me deu. De graça. De graça. Agora, Senhor, eu entendo que eu tenho que moldar minha vida a uma vida de salvo. Viver como salvo. Falar como salvo. Cantar como salvo. Vestir-me como salvo. Quer isso? Sim ou não? Então tem que descobrir como é o país de onde você foi recebida. Não é interessante? Sim ou não? Como é que nós resolvemos os problemas como salvos? Como desenvolvemos a questão da nossa vida de casados como salvos? Como vivemos a sexualidade como salvos? Você entende a seriedade disso? Sim ou não? Não joga fora a eternidade por causa de coisas desse tamanho aqui. E que no fundo, senhores, se vocês pararem para pensar, as coisas pelas quais somos condenados, elas são tão pequenas. Se você conseguisse enxergar o tamanho que a eternidade está sendo exposta na nossa frente, você ia dizer: as coisas que eu estou querendo são tão pequenas. Você tem que começar a olhar um pouco mais para aquilo que Jesus quis demonstrar para nós. Nós vamos ter um momento de oração depois que nós cantarmos o hino Sumo Sacerdote. Mas eu queria que hoje a oração fosse você com Deus, falando com Deus mesmo. O Senhor Deus faz bem assim, hoje, Ele não precisa ser convencido a fazer isso. Ele se interessa por você. Você entendeu isso, sim ou não? Entende? Você entende que você é a principal razão e a única razão do céu nesses 6.000 anos? Viu, irmã? É real, é verdade mesmo, querida. Levante-se dessa cadeira hoje com alegria. Temos um dos nossos na frente do Pai. Por isso esse hino diz: está lá, entrou diante da presença de Deus. E depois que você orar, eu queria pedir ao pastor que viesse orar por todos nós. Viu, pastor? Porque eu preciso dessa oração, né? Nós precisamos, vocês precisam? Sim ou não? E que o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos leve para casa hoje leves. Subam na carroça, mas larga o saco de feijão. Combinado? Sim ou não? Vai assim hoje. Vamos cantar Sumo Sacerdote? Levanta. Canta. Que é o tema de amanhã. Vocês já ouviram falar de chuva serôdia? Quem já ouviu falar? E chuva temporã? O que é isso? Vocês já ouviram falar de... Olha que coisa interessante. O momento em que o Senhor Jesus vai parar de fazer esse trabalho. Vai ter um momento que Ele vai dizer: basta. Não vou continuar intercedendo pelos seres humanos. Ele vai lançar o incensário. Nós vamos estudar isso.
Tá bom? Você tem que entender essa parte importante para que você não seja pega de surpresa. E a parte importante da sua fé. Tá bom? Então vamos avante, vamos cantar agora. Encha seu coração. Vamos lá? E vocês que estão em casa, queridos irmãos que estão nos ouvindo, que estão conosco, que Deus encha vocês de força e de sabedoria. Encha vocês de muita coragem. Estejam conosco amanhã novamente para estudarmos, para enchermos o coração das coisas do nosso país, de onde e para onde vamos. Há um templo feito o quê? Feito não por homens, onde está o trono do Senhor Altíssimo. Toda honra, glória e majestade estão diante dele para todo sempre. Agora, Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consolador e autor da nossa fé. Olha o que ele fez. Por seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, somos sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Amém, queridos? Olha que verdade tremenda agora. Nossa vida passa diante dele, nada está oculto. Deus onisciente, tão solene é este momento, Cristo intercedendo por seu povo aqui contrito. Deus eterno, poderoso, o supremo juiz, diante da sua face, quem nos justificará? Cristo, nosso grande intercessor. Ele é consolador e autor da nossa fé. Por seu sangue no santuário entrou e nos apresentou, cobertos por sua graça. Cristo, somos sacerdote, Deus que vence a morte e nos dá acesso a Deus, o Pai. Diante de sua face subam nossas vozes, cobre a multidão de nossas transgressões. Amém, pastor? Irmãos, o pastor vai orar por nós, mas você vai fazer sua oração primeiro, tá bem? O pastor vai nos entregar ao Senhor, mas você vai orar para o Senhor. Aprenda a agradecer a Deus, a falar com o Senhor. Pastor.